Olá, paz do Senhor, tudo bem? Que alegria voltar com mais um devocional, dessa vez, a continuação de um estudo. Estamos falando sobre a consagração, essa atitude tão importante que faz toda a diferença, muda a vida da pessoa, né? Muda a vida daquele que realmente serve ao Senhor, porque aprendemos que desperta os dons, né? Aprendemos que a consagração traz uma certa proteção, né? A consagração faz com que estejamos mais próximos ao Senhor e isso é muito importante, amém? É muito importante porque nós estamos aqui no mundo, né? E nesse mundo nós enfrentamos guerras, né? Diariamente, enfrentamos batalhas espirituais, ainda que não estejamos vendo, né? Isso é real. Então, a consagração é algo muito importante que não pode ser negligenciado, tá bom? Então, por isso eu trago aqui esse estudo sobre a consagração. Estamos ainda aqui no livro de Daniel, né? Dessa vez nós vamos falar aqui, o que nós vamos falar está aqui em Daniel, capítulo 2, tá certo? Eu acho muito interessante essa mensagem, diz aqui, ó, versículo 2, capítulo 2 de Daniel. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Olha, o rei ali teve um sonho, né? Ele ficou ali um tanto que perturbado, né? Por conta daquele sonho e queria que os sábios, né? Que os magos, que os feiticeiros, que os caldeus, né? Que os encantadores falassem qual era o sonho e a interpretação do sonho a ele, né? Só que olha a resposta dos caldeus, olha a resposta daqueles que não servem a Deus. Aqui já fica a primeira lição para nós desse devocional de hoje. As palavras daqueles que não servem ao Senhor e as palavras daqueles que servem ao Senhor são totalmente contrárias, né? A postura daquele que é consagrado, né, é uma. E a postura daquele que não é consagrado a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador, é outra postura, né? Então vamos analisar hoje qual tem sido a nossa postura diante de certas situações embaraçosas que nós podemos enfrentar. Aqui aqueles magos, aqueles feiticeiros, os caldeus, né, os encantadores ali, enfrentaram uma situação embaraçosa, mas eles não puderam sair daquela situação. Eles não tiveram solução, por quê? Porque eles não eram consagrados ao Deus Criador. Eles não eram consagrados, né, ao Deus verdadeiro. Eles não conheciam profundamente o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que conhece todas as coisas. Olha o que eles falaram. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irritou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Olha que coisa. Eles, por não conhecerem o Deus que resolve, por não ter intimidade com Deus que conhece o profundo, o oculto e o escondido, reconheceram ali diante do rei que eles não poderiam resolver o problema, que eles não tinham a solução, que aquilo era muito difícil. Mas eu quero lhe dizer hoje que se você serve ao Senhor, ainda que seja complicado para você, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. E se você se consagrar a Ele, se você se separar ao Senhor, se você se colocar verdadeiramente nas mãos do Senhor, né, não será difícil para você também, né? Você vai até enfrentar alguma dificuldade, pode enfrentar, mas a resposta chegará, a solução chegará, a paz que excede todo entendimento não te abandonará em meio ao processo. Por quê? Porque você não vai estar só. Olha aqui que coisa interessante, né? Eles falavam de maneira negativa.
Eles reconheciam ali que para eles não dava, né? Porque a força deles era limitada. Porque o Deus que eles serviam, né? Os deuses que eles serviam eram deuses limitados, né? Eram mentirosos, não tinham todo o poder que diziam ter, né? Enquanto Daniel, olha o que Daniel falou, né? Aqui no versículo 14, vamos ler um pouquinho, né? Qual foi a reação de Daniel quando soube do decreto, né? Diz assim, ó. No versículo 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, né, os seus amigos, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou a Daniel. Vou dar uma paradinha aqui só para fazer uma observação. Aqui era para chamar todos aqueles que eram entendidos, né? Daniel, ele tinha a sabedoria, ele tinha ali o dom de interpretar, mas ele não foi chamado, né? Eu acho interessante isso aqui, porque deixa claro que Daniel só ficou sabendo do decreto depois, né? Então, só os magos, os feiticeiros, os encantadores, né, foram chamados. Então, para a Babilônia, para o povo babilônico, quem conhecia e quem podia resolver qualquer coisa eram aqueles que não serviam ao Senhor, né? Eram aqueles que não conheciam ao Senhor. Muitas vezes você vai chegar no seu local de trabalho, na sua casa, talvez em um relacionamento, né, com pessoas mesmo no seu dia a dia, ali, onde todos os dias nós encontramos pessoas, conversamos com pessoas, e você vai ser desprezado por aquilo que você carrega, né? Vão fingir que não enxergam o que você carrega. Mas na hora do aperto, né, Deus vai te usar para trazer a solução. Na hora que parecer que não tem mais solução, é o seu dom, é você quem vai ser usado para trazer à luz a situação de treva. Então esteja preparado, porque qualquer hora, a qualquer momento, você vai precisar se posicionar e mostrar o poder de Deus, né? O Deus verdadeiro, e mostrar que para Ele nada há de impossível. A qualquer momento, você vai precisar, né, usar a autoridade que o Senhor te deu, né? A autoridade para desfazer as obras de Satanás. A autoridade, quem sabe, para expulsar um espírito maligno na sua rua, talvez no seu local do trabalho, né? Talvez o lugar em que você congrega, né? Porque pode sim aparecer pessoas aí que carregam, né, espíritos perturbadores. Mas se você estiver consagrado, se você entender o seu lugar, se você estiver preparado em comunhão, verdadeiramente servindo ao Senhor, você vai ser aquele que vai ser usado nas mãos do Senhor como um instrumento para que a situação embaraçosa se desfaça no nome de Jesus. Então esteja pronto, esteja preparado, amém? Esteja preparado, porque qualquer hora é hora, né? Para que você use o poder e a autoridade que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Amém? Espere o tempo certo para que isso aconteça, né? Eu achei muito interessante aqui. Então, se Arioque precisou explicar a Daniel, é porque Daniel não estava ali no momento em que o rei falou, não é verdade? E aqui, vamos ver agora o que Daniel disse, né? Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha a diferença daquele que é consagrado ao Senhor para aquele que não é. O que não era consagrado ao Senhor, se você ler depois o capítulo todo, você vai ver que o rei já sabia. Eles estavam tramando ali para falar palavras que iriam agradar ao rei, para falar mentiras diante do rei, né? E Daniel não, né?
Daniel falou a verdade. Olha, se o Senhor me der um tempo, eu volto aqui e te dou a interpretação. Daniel tinha a interpretação naquele momento? Não tinha. Assim como os caldeus também não tinham. Mas Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel falou aquilo confiando que o Deus verdadeiro revelaria, porque ele sabia de todas as coisas. Daniel conhecia o seu Deus. Você precisa conhecer o nosso Senhor de verdade. Você precisa desenvolver essa comunhão, essa intimidade com Ele. Você não pode ter preguiça, você não pode ser preguiçoso no buscar ao Senhor. Busque ao Senhor com mais intensidade. Olha, o Senhor sabe de todas as coisas. Todas as coisas são nuas e patentes diante dele. Ele tem a solução. Ele é a solução. Corra para Ele. Aquieta o coração na presença dele. Está agitado por quê? Está agitado, preocupado, porque Daniel poderia se desesperar naquele momento, porque ele sabia que ele ia morrer. Mas não, Daniel chegou diante do rei e pediu um tempo, tendo certeza de que ele teria aquela resposta. Olha a diferença. Às vezes a pessoa até serve a Deus, mas ela está falando como aqueles que não servem. Está dizendo, ai, tudo é muito difícil. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não vou conseguir. Eu sou fraca, nasci para perder, pelo amor de Deus. Você serve ao Senhor. Não fale olhando para você, não fale olhando para a sua capacidade carnal, mas fale olhando para o Deus que você serve, que te capacita, que te levanta, que te encoraja, que te levanta, te mantém de pé, te dá a solução, te revela o oculto, o escondido. Fale confiando no Deus que você serve, no Deus verdadeiro, se é que realmente você serve a Ele. Se você não serve ainda o Senhor, faça uma aliança com Ele, passe a conhecer esse Deus verdadeiro, o Deus que te dá força, que te dá autoridade, que te dá poder. Amém? Faça uma aliança com Deus Criador, o Deus da Bíblia. Você vai ver o Senhor mudar a sua história, né? Muitas vezes nós estamos falando como aqueles que não servem ao Senhor. Cuidado, olha aí. O devocional de hoje é essa, a mensagem principal é essa aqui hoje. Cuidado, para você não estar falando como os incrédulos. Para você não estar falando como aqueles que não conhecem a força e o poder do Senhor. Olha aí. Daniel não tinha a resposta no momento não, mas ele tinha certeza que a resposta chegaria. Porque ele iria falar com Deus Todo-Poderoso. Ele iria falar com o nosso Pai do céu, né? Então, desperte, porque o que você não pode, o Senhor pode. Então, olhe para Ele, né? Em nome de Jesus. Então, Daniel, no versículo 17, foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, seus amigos, né? Aqui entra outra lição que eu vou deixar mais para frente, mas vou dar só uma pincelada aqui. Daniel comunicou a pessoas de oração, né? Muitas vezes a gente quer lutar só e fica complicado mesmo. Mas Daniel entendeu, olha, primeiro que eles também estavam correndo risco de vida, né? No caso de morte. Eles estavam correndo risco de morte ali. A sentença também chegaria até eles, né? Mas Daniel entendeu aqui essa parte, a importância da oração, da consagração. Olha, vamos juntar aqui as nossas forças e vamos clamar ao Senhor, né? Foi isso que Daniel fez. Ele chegou com a notícia, mas ele também disse, não vamos nos render a essa sentença. Qual é a sentença que o inimigo aí tentou lançar sobre a sua vida, sobre a sua família? Se é a sentença que vem do inimigo, não aceite, porque o seu Deus é maior. O Senhor, Deus Criador, Ele é mais forte. Amém? Aí eu termino aqui agora dizendo no versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedistes, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Daniel aqui já recebeu a revelação, né? O Senhor aqui falou com Daniel no versículo 19, ó, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amém? Então a visão foi revelada ali, né?
a solução chegou, porque eles oraram, eles escolheram não ficarem ali desesperados em meio àquela situação complicada, né? Eles não se entregaram ao desespero, ao medo, não. Eles entenderam que o Senhor tinha conhecimento de todas as coisas, que o Senhor era um Deus da eternidade, né? Que Ele é a sabedoria, Ele é o poder, amém? Eles entenderam tudo isso. Daniel glorificou ao Senhor com essas palavras, amém? Então, guarde essa mensagem no seu coração, né? Eu quero terminar só lendo o versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Busque esse Deus que é a verdadeira luz, amém? Porque nenhuma treva prevalecerá, prosperará diante dele, no nome de Jesus, amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Esse foi o terceiro vídeo sobre consagração, né? E eu peço que você dê atenção à sua vida de consagração no nome de Jesus, amém? Esse é o nosso devocional. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para que você possa receber os outros vídeos que eu vou colocar aqui. Compartilhe também porque tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem no nome de Jesus. Se você conhece alguém que quer mais de Deus, que quer se consagrar, que quer buscar, né? Talvez essa seja a oportunidade dessa pessoa pegar esses estudos ali e se fortalecer ainda mais na presença de Deus, tá bom? Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa aqui o seu joinha, tá bom? Para a glória de Deus. Que até a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe.